Olá, nós vamos gravar essas aulas para dar maiores detalhes sobre o material que nós enviamos para os alunos do curso de assistente administrativo e técnico administrativo. Então, é, vamos fazer algumas exposições sobre o conteúdo que está proposto ali e tirar algumas dúvidas sobre os exercícios, né? Então, nós temos o seguinte: a disciplina de planejamento estratégico, ela parte de uma análise piramidal, né? É, o, o, como nós bem explicamos no início das nossas aulas, então o planejamento ele surge de uma visão que é macro e se desdobra numa visão micro. Então, o planejamento é uma ação de pensar os processos e atividades e detalhar toda a sequência de realização de forma que o executor possa realizá-lo sem dificuldades de interpretação. Então, quando eu pensei essa apostila, esse material de apoio, é para que vocês possam lê-lo, né? E, a partir da leitura, interpretar aquilo que é previsto e chegar às conclusões que também são lógicas, são óbvias, são previstas, e a gente conseguir avançar no conhecimento da disciplina. Então, esse é o que nós queremos para a nossa disciplina e para as ações que nós estamos desenvolvendo. Então, imagine o seguinte: olha, nós estamos dentro de uma visão de planejamento operacional. Ou seja, nós somos professores e vocês são os alunos, público-alvo do aprendizado. Em nível estratégico, em nível tático, melhor dizendo, numa visão setorial, numa visão mais departamentalizada, nós podemos entender as secretarias de Estado, né? Então, as secretarias de Estado, por que elas ofereceram, por exemplo, o curso de técnico administrativo? Por que ela teve essa preocupação de disponibilizar esse curso em determinados locais, em determinados bairros, em determinadas regiões? Então, há todo um estudo, né, baseado numa realidade de cenário, de realidade local, onde, a partir disso, definiu-se: olha, então nós precisamos chegar com o ensino de técnico administrativo junto com o ensino médio em determinadas regiões para contribuir para o crescimento e a evolução de determinado grupo social. Mas, anterior à visão tática, que é esse meio de campo, né, temos a visão estratégica, que a visão estratégica ela parte do cenário mundial, de um cenário macro, né, onde nós temos o Brasil como uma das nações, as necessidades do povo brasileiro, o que o Brasil pode avançar e crescer como nação, oferecendo melhores condições de vida ao seu povo. Então, vejam só, primeiro partiu-se lá do governo, né? Os governos, eles fazem o governo nacional, o governo central, ele faz um plano chamado plano plurianual. Esse plano plurianual é um plano que é feito para 4 anos e ele não é feito no governo e termina no próprio governo, não. Ele é feito no primeiro ano, ou seja, no segundo ano do governo. O ano passado foi o primeiro ano do governo atual. Então, nesse ano, eles vão fazer o plano plurianual, que é o plano para os próximos 4 anos, e eles, ou seja, esse plano ele vai avançar pelo primeiro ano do outro governo, para que, quando o outro governo entre, ele não deixe de ter um plano para executar, né? Ele tem que saber para onde que ele vai.
Então, porque demora tempo para você implementar várias atividades, várias políticas, e você ficar só preso às suas ideias, até por elas em práticas, demora muito. Então, primeiro, você tem que pensar global, e você fala assim, olha, o que nós queremos para o Brasil daqui a 4 anos? Como nós queremos colocar o povo brasileiro em que posição, em que cenário, com que determinada postura, né, social o povo brasileiro vai estar daqui a 4 anos. Então, feita uma visão estratégica. Dessa visão estratégica, desemboca-se nos ministérios que estão dentro desse contexto de estratégia, de ver o que cabe em cada ministério, e depois as secretarias estaduais, municipais estão dentro do ambiente da tática, e os professores na base, com diretores, escolas, né, estão lá na área operacional. Então, perceba, é um grupo menor de pessoas que tomam decisões, que pensam o processo todo, depois isso vira uma política, essa política ela se desdobra para um grupo um pouco maior, para determinados ambientes, depois essas políticas que são desdobradas viram normas, né, esses normativos eles viram práticas, viram cursos, viram áreas de estudo, áreas de atuação, e no final da história você chega lá com uma ação que foi pensada, mas é que ela tem um fim, que espera-se que ao realizar essa ação estejam contribuindo pouco a pouco para que isso aconteça. Então nós temos ali, primeiro, num ambiente estratégico, a alta administração, ou seja, se for pensar numa empresa, né, ou numa organização qualquer, vai haver a visão da empresa como um todo, como eu disse, do país, se for o Brasil, né, ou de uma nação, a visão do país diante dos outros países e diante da sua realidade, né, há uma forte orientação externa, né, então, aqui no cenário macro, né, você não fica só pensando no seu cenário micro, né, no aspecto do problema pelo problema que está acontecendo agora. Você tem que pensar que, imagina, né, você está com o carro e falta combustível, você está com o carro e fura o pneu, mas você tem que continuar pensando onde você quer chegar. Então, o seu objetivo, se furar o pneu, são estratégias, condutas que você vai tomar depois. Né? Você vai resolver esses problemas, mas você não pode perder o foco de onde você quer chegar. Então, essa orientação externa quer dizer justamente essa visão desse ambiente total, geral. Né? A gente está vendo aí, né, as nações todas dentro de um processo de orientação para combater a disseminação do vírus, do coronavírus, né, do Covid-19, e a gente viu políticas que determinados países tiveram, outros países também tiveram que usar das mesmas políticas, outros países foram por outras políticas, outras condutas e depois tiveram que voltar porque havia uma pressão ou porque não estava dando certo a sua política, né? E assim, alguns buscando vacinas, outros buscando respiradores, outros buscando máscaras, e todo um processo para poder resolver internamente, mas também olhando o aspecto global, porque foi um problema que se alastrou, né, pelo mundo todo. Foco no longo prazo. Então, a visão estratégica, como eu dei o exemplo do plano plurianual, ela é no longo prazo. Olha, tudo bem, nós estamos com um problema agora, nós temos esse problema aqui. Falta leite nos hospitais, tudo bem, né? Só que nós temos que pensar no longo prazo, né? Nós temos que trabalhar várias realidades. Nós não podemos ficar presos simplesmente ao remédio pela doença e o remédio agora nesse momento. Temos que pensar aqui e pensar lá, né? Então,
às vezes a gente até ouve muitas notícias e assiste muitos programas e a gente acaba ficando presos numa realidade, e tem muita gente sofrendo com isso, numa realidade muito próxima daquilo que está acontecendo. Ah, acontecendo problema, está acontecendo problema. Tá, mas e aí? Vamos, calma, calma, calma. Você imagina o seguinte, olha, uma pessoa sofreu um acidente, você está na estrada e essa pessoa sofreu um acidente, está na beira da estrada, né? E a pessoa está lá, você para o carro, está gritando, ai, 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 socorro, socorro, vou morrer, vou morrer, vou morrer. O que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer. Primeiro, olha, você tem que isolar a área, você tem que tentar tranquilizar a vítima, por mais que você tem que chamar o socorro, você tem que dar ali com um certo conforto, se ela está no asfalto quente, você vai tentar fazer uma cobertura para ela, você vai tentar reduzir o fluxo da pista, você vai tentar ver alguma coisa que você possa fazer para aliviar o sofrimento daquela pessoa naquele momento, tá? Mas você não pode perder o foco de que você tem que levar aquela pessoa até o atendimento médico e salvar aquela vida, né? Então, por mais que ela esteja ali desesperada, gritando, se você não tem o conhecimento para poder fazer alguma coisa, se você não tem os instrumentos, poderia ser um médico, mas se você não tem ali os instrumentos, você não pode fazer nada. A pessoa vai estar gritando, gritando, você não tem o que fazer, você não tem um bisturi, você tem uma sala de cirurgia, você não tem nada esterilizado, você não tem nada. Como é que você vai resolver o problema dela? Então, por mais que as pessoas estejam gritando, esperneando, se você está na administração, você está para gerir problemas. Gerir problemas quer dizer você analisar cenários, quer dizer você verificar situações e você resolver determinadas realidades, determinadas coisas com muita calma. Com muita calma. Sempre sabendo aonde você tem que chegar. Sempre sabendo aonde você quer chegar. Sempre sabendo que a dificuldade pode acontecer, você vai ter que às vezes dar um passo para trás, um passo para o lado, desviar dessa dificuldade, dar um drible nessa dificuldade, recuar, esperar o tempo certo e avançar novamente. Ok? Então, a visão é de longo prazo. Né? E os objetivos, né, eles são gerais, os planos são genéricos. Né? Então, na verdade, o planejamento estratégico, ele olha, nós queremos melhorar a situação do povo brasileiro. Nossa, isso é uma meta geral. Tá bom. Mas aí, taticamente, como nós vamos agir para que isso aconteça? Para que a gente cumpra esse objetivo estratégico. Nós queremos melhorar a situação do povo brasileiro. Como? Né? Nesse como nós vamos pensar nos cenários, nos desafios, nos entraves, em todos os problemas que existem, e aí nós vamos começando a criar determinadas, vamos dizer assim, determinados pontos de ação, onde dentro desses pontos nós vamos conseguir, atuando aqui, atuando ali, dar um passo de cada vez e construir a resolução de um determinado problema. Né? Então, planejamento estratégico, ele tem uma visão geral. Planejamento tático, ele já tem uma visão por unidade de negócio, por departamento, como a gente disse, parte lá do nível estratégico brasileiro, no plano plurianual, depois vai para os ministérios, que também está dentro do ambiente nacional, cada ministério vai pensar suas ações, vai ser destravada, vai ser startada, vai ser iniciada uma atividade por secretaria estadual de ensino, de educação e secretarias municipais de educação, e aí depois nós vamos ter as salas de aula com os professores, as escolas todas realizando as atividades de ensino, para que depois, com o tempo, nós tenhamos o resultado daquela política que foi pensada lá para trás. Então, já no nível tático,
os objetivos, eles são, o foco, eles são de médio prazo. Olha, então, o que seria o médio prazo? Olha, este ano nós vamos construir tais e tais indicadores, no ano que vem nós vamos fazer tais e tais levantamentos, depois nós vamos criar alguns reguladores, nós vamos criar alguns instrumentos de complemento, né? E a gente vai criando, né, toda uma dinâmica de forma que a gente consiga, num dado momento, ter um mapeamento, ter uma visão do todo e tá vendo a parede sendo construída. Então, pensando como se fosse uma obra, né, o arquiteto, ele sonhou a obra, ou melhor, o dono da casa, ele sonhou a obra, ele falou, olha, eu quero uma casa espaçosa, eu quero ter um lugar para eu sentar para fazer uma leitura, eu quero ter um lugar para descansar e relaxar, eu quero ter um lugar para conversar com os meus amigos, eu quero ter um lugar para ter um momento de lazer, para fazer uma festa, para fazer um churrasco, para a gente bater papo, tá? Eu quero ter uma casa confortável, mas eu quero uma casa que também não seja muito grande, que gasta muito para limpar, para ter que dar manutenção, ter que ter muito gasto com manutenção e tudo mais. Então, veja só, o arquiteto vai fazer essa leitura do sonho do dono da obra e ele vai desenhar ela no papel. Vai desenhar ela no papel. Aí, esse é já o desenho estratégico, é por onde, aonde vai ser construída, aonde vai ser feita a casa, o terreno, o local, né? Ele ainda vai decidir. O dono, ele está com o papel na mão. Ele não sabe ainda onde vai ser construído. Ele não comprou o terreno. Ele chegou para o arquiteto e falou assim, eu quero uma casa e tal. Tá, daí o arquiteto falou, olha, então você precisa de uma casa num condomínio afastado da cidade, com terrenos amplos, ou você precisa de uma casa mais próxima de determinadas realidades, mercado, escola, você vai pensar. Então, tá, agora você vai se posicionar. Vocês já devem ter ouvido falar, né, nos jogos de futebol e tal, o time está armado taticamente 4-4-2, 4-3-4, são formas de se colocar taticamente dentro do jogo. Ou seja, quando você define a sua tática, você define aonde você vai se instalar, ou por onde você vai, tá? Então eu posso ir daqui para São Paulo, mas eu posso ir por Três Lagoas, ou eu posso ir por Nova Alvorada, né, pelo caminho que vai para Dourados. Eu posso ir pela estrada da Três Barras ali, que também sai lá, né? Então eu tenho as vias. Na hora que eu definir um caminho, eu vou por aqui, pronto, a minha tática foi essa. Aí eu defini. Então, a tática adotada pode ser errônea? Pode sim ser errônea. Eu posso ter problemas em escolher a tática errada? Posso sim, né? Então, o arquiteto pensou a obra do jeito que eu falei que eu queria, né, no nível estratégico. Eu fui lá e olhei um terreno, olhei um condomínio, olhei outro, olhei uma realidade, comprei o terreno. Na hora que eu comprei o terreno, eu defini a minha tática, né? Aí, bom, o sol nasce para o lado que eu queria que nascesse, né? O sol se põe para o lado que eu queria que ele estivesse no final das minhas tardes, né? Olha, contemplar o pôr do sol, contemplar o nascer do sol, o sol vai iluminar a casa, vai entrar bastante luminosidade e tal. Então, vejam só, o que tem que ficar claro é a decisão estratégica, ela é uma visão ampla e contempla o que você quer como construção, vamos dizer assim,
como resultado social, como resultado pessoal, né? Como resultado profissional. Agora, a tática é por onde você vai passar. É por onde, olha, eu quero ser um grande profissional. Maravilha. Em que área? Ah, eu gosto da área de humanos, eu gosto da área biológica, eu gosto da área de exatas, Tá bom. Chega um ponto que você vai ter que optar. Você vai ter que optar. Aí, você vai trilhar o seu caminho. E para trilhar o seu caminho, você vai precisar do operacional, que é horas banco, horas você sentar e estudar, você sentar e se dedicar, você fazer a sua parte. Então, esse é o processo. Não tem outro processo. O processo é esse, ok? Então, a visão tática, se fosse pensar numa empresa, seriam gerentes. Se fosse pensar no governo, seriam secretários, né? Então, a visão estratégica estaria o presidente e os ministros. Na visão tática, os secretários, né? Na visão estratégica para município e para estado, também vamos colocar ali o governador, o prefeito e né? Mas, assim, como o Brasil ele segue o plano plurianual, os estados e os municípios, eles não têm muito o que fazer. Eles vão cumprir dentro daquilo que está definido lá nas linhas do governo federal e aquilo que eles podem fazer como ações mais táticas dentro do nosso estado. Por quê? Porque o estado já está estático, ele já está num lugar, né? Então, por exemplo, não adianta eu querer trazer o litoral para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já está posicionado aqui. Agora, se eu quiser trazer o turista que vai lá para o litoral, eu vou trazer ele para o Pantanal, eu vou trazer ele para o Cerrado, eu vou trazer ele para conhecer as nossas regionalidades. Então, já é uma ação que é estratégica, mas por conta da tática, você vai construindo outras realidades. E aí você acaba chegando, né, desemboca, acaba se deparando com a visão operacional. Então, a visão no ambiente tático é a visão por unidades, de negócio, por departamentos, o foco no médio prazo e definição das principais ações por departamento, que cada um vai contribuir. E aí nós temos a visão operacional, e essa visão operacional nós temos então os supervisores e aqueles que realmente fazem, os que tocam o piano, né? Então, ali nós temos visão por tarefas rotineiras, foco no curto prazo, definições de objetivos e resultados bem específicos. Dentro de uma escola, nós temos o professor dando aula. Só que o professor dando aula, ele está dentro de um curso que tem que oferecer várias matérias, várias disciplinas. Essas disciplinas têm um conteúdo, esse conteúdo tem que ser ministrado pelo professor. Os alunos têm que provar que eles aprenderam o conteúdo. E para eles provarem que eles aprenderam o conteúdo, eles têm que entregar trabalhos, atividades, fazer provas. Eles têm que cumprir as atividades de todo o processo de ensino-aprendizagem. Ok? Então, dentro dessa visão, né, nós podemos então entrar numa definição mais conceitual, né? Agora eu vou ler, né, já abri o leque, né, já mostrei várias situações, e aí nós vamos ler o conteúdo para que fique realmente claro aquilo que nós pretendemos orientar vocês. Então, o planejamento estratégico é o começo de tudo. É a visão do futuro da organização que se estrutura nos fatores ambientais externos e nos fatores internos, onde definimos os valores, visões e missão da organização. Aqui nós temos um ponto, né, que é crucial, né? Valores, visões e missão da organização. Primeiro, quais são os nossos pilares, os nossos valores, aquilo que nos sustenta, né? Qual é a nossa visão ou a nossa compreensão acerca do mundo ao nosso redor, né?
do ambiente interno, externo, de como eu quero a vida para mim, para os meus, se é a minha empresa, como que eu quero a minha empresa realizando negócios no dia a dia das empresas, no cenário empresarial. Então, e por que eu quero essa empresa? Por que eu quero avançar com essa empresa, por esse setor, por esse segmento? Então nós vamos aos poucos entendendo melhor. Mas o que eu gostaria que vocês gravassem é que dentro do planejamento estratégico a gente define missão, visão e valores. Missão, visão e valores. As decisões tomadas no planejamento estratégico são de responsabilidade da alta administração da empresa. Na sua maioria, pela alta administração, proprietário ou CEO, né? Que é o coach, né? Vamos dizer assim, é o gerente executivo da organização, ou presidente, ou por uma diretoria, né? Isso depende de como a empresa distingue o nível hierárquico dos seus processos. Nível hierárquico, ou seja, uma hierarquia. Um é subordinado ao outro. Um é o general, o outro é o coronel, o outro é o tenente-coronel, o outro é o major, o outro é o capitão, o outro é o tenente, o outro é o segundo-tenente, o outro é o aspirante, e aí vem subtenente, vem sargentos, vem os cabos e vem os soldados. Ou seja, a ordem hierárquica de uma organização militar, ou a ordem hierárquica de uma empresa, né, ou de uma escola, por exemplo, o diretor, o coordenador, o supervisor, aí tem o professor na sala de aula, é uma ordem hierárquica. Tá? Um obedece ao outro, cada um cumpre a sua função, e esse é um processo que é disciplinado, a gente pode observar até na própria natureza, né? Onde as coisas estão harmônicas e hierarquicamente uma em função da outra, né? Então, esse processo de hierarquia é algo que nos faz ter assim uma solidez naquilo que a gente pode realizar. Olha, eu sou responsável por determinada coisa. Ah, não, o fulano, ele é responsável pelo meu serviço, então ele tem direito de cobrar o meu serviço, ele tem direito de verificar o meu serviço, e o outro, ele vai se reportar ao outro, o ciclano vai ter que me dar formação, ou eu vou ter que fazer um estudo sobre determinada coisa. Então, esse processo hierárquico é fundamental. A gente que não consegue se adaptar a uma hierarquia, não consegue se subordinar ao outro, a gente corre um sério risco de depois não conseguir achar um bom emprego, conseguir levar o sustento para a nossa família e ajudar nas nossas necessidades, na necessidade dos nossos. Então, nós precisamos realmente ficar atentos a essas coisas. Tá? Nós precisamos ficar assim, conscientes de que, assim como nós temos nossos pais em casa, né? E se por algum infortúnio nós não os temos ainda conosco ou presentes, nós temos normalmente alguém que participou do nosso processo de formação, e essas pessoas, elas são autoridades para nós. Nós temos que ter carinho, amor, respeito e contemplar que a autoridade, ela foi dada para que nós pudéssemos reconhecer que nós não estamos sozinhos no mundo, que nós não somos únicos e que nós não sabemos de tudo. E que nós precisamos nos dobrar ao aprendizado, à obediência, à disciplina, para que nós possamos um dia crescer. Então, faz parte do nosso processo. Tá? Continuando aqui, as ações são criadas pensando em longo prazo, normalmente feitas para o período de 5 a 10 anos. Que buscam uma visão ampla da organização sem ações muito detalhadas, pois seria difícil acertar
tantos detalhes para um período tão longo. É importante lembrar que, devido às ações de longo prazo, o planejamento deve ser revisado e atualizado continuamente, para que as informações sejam mais reais e sirvam como fatos e dados para a tomada de decisão. Esse passo é essencial para que não haja grandes variações entre o que foi planejado e o que foi executado. Então, veja só, primeiro, nós falamos assim, olha, daqui a 10 anos eu quero fazer uma viagem para, por exemplo, a Europa. Né? Eu sei que hoje muita gente não está querendo ir para a Europa, nem pode ir por causa da pandemia, mas vamos dizer que daqui a 10 anos você queira fazer uma viagem até a Europa. Tá. Aí você sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é começar a guardar dinheiro. Né? Você tem que ter dinheiro para poder comprar passagem, comprar hospedagem, ter dinheiro para a sua alimentação, para você fazer os seus passeios, para você conhecer tudo lá. Ok. Então você vai começando a fazer o seu planejamento. Aí passa o primeiro ano, consegui juntar quantos R$ 1.000? Quantos, se eu quero deixar o dinheiro atualizado já em dólar, né? Que é uma moeda internacional, não, então quantos $1.000 eu já consegui juntar durante esse ano? Aí no outro ano, quantos $1.000 eu consegui juntar no segundo ano, no terceiro ano? Mas aconteceu um problema, eu tive que gastar o dinheiro. Mas eu tive que comprar tal coisa, eu tive um problema de saúde, eu tive isso. Ou seja, se você não acompanha a realidade com o seu plano futuro, você não consegue chegar no seu objetivo. Né? Então você vai ter que fazer reajustes, reavaliações desse planejamento no tempo. Né? Então você vai por aqui, você faz uma avaliação, você melhora aqui, você melhora acolá, você resolve tal problema assim, você vai percebendo que aos poucos você consegue atender bem o seu planejamento. Ou você fala assim, sabe de uma coisa? O dinheiro que eu tenho dá para eu passar um bom tempo, ou comprar uma casa nova, ou comprar um carro novo, ou dar um presente para minha mãe, ou para o meu pai, ou dar uma vida melhor para eles, e eu vou mudar a minha história. Eu não vou gastar o meu dinheiro numa viagem, e eu vou construir um futuro melhor para aquelas pessoas que eu amo. Então, veja só, você pode mudar o seu planejamento? Pode sim. Né? Você pode, porque a cada passo que você dá, você vai estar construindo um novo horizonte. O que é o horizonte? O horizonte é aquela linha que está à sua frente. Ela está à sua frente e você precisa entender que muitas vezes o nosso horizonte ele é construído com as nossas ações. Ok? Então, aqui nós paramos, né, nessa primeira fase do planejamento estratégico, para que a gente possa pensar, né, como a vida, né, ela é um presente de Deus, ela nos é dada para que nós possamos construir uma realidade cada vez mais bela, tá? Não é uma realidade melhor em detrimento do outro. Eu quero ficar bem e o outro que se vire, né? Não. Por isso que as organizações e as pessoas, elas têm valores. Esses valores que as pessoas têm, eles vão ser impostos, vão ser instituídos, vão ser estabelecidos nas organizações que as pessoas vão implementando, implantando, vão empreendendo, e esses valores vão sendo transmitidos no seu fazer. Então, você tem um valor, você tem valores. Quais são os seus valores? Aqui estaria os nossos primeiros questionamentos. Por quê? Porque os nossos valores vão sustentar aquilo que a gente vai fazer. Se eu tenho valores errados, se eu tenho valores que são contravalores, são falsos valores, eu acabo fazendo um mal. Se você olhar, por exemplo,
vocês já devem ter ouvido falar sobre o mundo do crime, do tráfico, o mundo das gangues, o mundo dos vícios. É, Às vezes, as pessoas que estão dentro dessa realidade, elas, por exemplo, têm seus amigos, tá? Então, um bandido, ele pode ter outros amigos. Se você fizer mal para um amigo de um bandido, ele vai fazer mal para você. Por quê? Porque você mexeu com alguém que é amigo dele. E ele quer proteger aquela pessoa, quer defender aquela pessoa. Só que ele tem um valor que é um contravalor. Porque enquanto nós temos um valor que diz não matarás, ele tem um valor onde ele pode dizer assim: se me fizerem mal, eu vou fazer mal, ou se eu precisar de um bem, que eu acho que é um bem, eu vou fazer mal para ter esse bem. Então, eu posso matar para querer ter o dinheiro, eu posso matar para ver a minha vingança, eu posso matar para poder tirar alguma pessoa do meu caminho que está me atrapalhando. Então, isso é um falso valor. Isso é um péssimo valor, né? Então, nós que somos formados aqui no Brasil, graças a Deus, uma nação cristã, né? Onde, graças a Deus, o primeiro ato que aconteceu na fundação do nosso Brasil foi uma Santa Missa. Nós temos aqui valores cristãos. E os valores cristãos estão traduzidos nos 10 mandamentos. E olha que beleza, os 10 mandamentos, elas são traduzidos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que esse amar ao próximo como a ti mesmo não é um amar egoísta, tá? Não é de favorecer você e deixar o outro sofrer, né? É amar ao próximo dando a vida por outro. Por isso que o modelo cristão é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que deu a vida para nos salvar. Então, é importante a gente ter valores. E se você ainda tem dificuldade no entendimento dos seus valores, nós vamos tentar, aos poucos, nessa disciplina, trabalhar o fortalecimento desses valores para que você entenda cada vez mais o que a gente quer dizer com valores que constroem homens e mulheres de bem. Ok? Então, na próxima aula, vamos continuar com os próximos tópicos da nossa disciplina. Um grande abraço.